Um camisa 10 clássico, eu tô falando de Alan Patrick, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Vem analisar com a gente. Gols, assistências, mas não só isso. Ele dá muita dinâmica ao jogo do Internacional, é o principal jogador do Inter e traz uma realidade diferente pro futebol brasileiro. Eu tô aqui com o Matheus Santana, sabe tudo de Alan Patrick, sabe tudo de Internacional e vai falar um pouco melhor sobre as características e sobre essa dinâmica de jogo do Alan Patrick. O Alan Patrick é um cara que a gente já tá devendo aqui um vídeo de análise dele há muito tempo, né? Prometemos faz tempo já, né? Prometemos, até para dar um spoiler para a torcida, pro torcedor do Internacional, já estava na pauta há bastante tempo, já estava produzido uma parte, a gente foi atualizando conforme foram as partidas. Só foi melhorando, né? Só foi melhorando, né? Porque é espetacular a fase dele e ele, de fato, tá cada vez melhor, né? Cada vez melhor nesse time do Roger Machado, acabou de dar 3 assistências contra o Juventude, 3 assistências de escanteio, mas a gente vai muito além nessa análise aqui para mostrar para o torcedor que não é só gols e assistências. Ele é um cara muito influente em todos os aspectos do jogo do Internacional, o que faz ele ser um dos jogadores mais qualificados aí do futebol brasileiro, né? Até muita gente pediu ele na seleção brasileira, não sei se é o momento, mas enfim, é um cara que, pelo alto nível, merece a lembrança. É um jogador que, e não é só de hoje, né? Tem não é de hoje. Alguns anos já que ele tem se destacado. Parece que ele se encontrou no Internacional, né? Ele já passou por outros grandes clubes também, Santos, Flamengo, Inter, Palmeiras, mas parece que no Inter ele encaixou Casou de uma perfeitamente. Forma, casou, exatamente. E ele consegue, como você falou, gols, assistências, dinâmica de jogo, ele encaixa de uma forma completa no time do Internacional, que é um time muito bem treinado e que tem uma engrenagem muito bem feita. Mas ele é o pilar dessa engrenagem, Tem né, muita Matheus? parceria boa, mas ele é a peça central. Exatamente. E até antes da gente começar a análise, pedir para o torcedor do Internacional, para você que gosta de acompanhar análise específica de jogadores, para se inscrever no nosso canal, dar essa moral aí pra gente, que a gente faz um conteúdo aqui com muita dedicação, muito carinho, que a gente pede em troca a sua inscrição. Se puder também hypar esse vídeo, viu? Você que é assinante do YouTube Premium, aí ajuda a hypar o vídeo, nos ajuda a atingir cada vez mais pessoas. Compartilha com a galera, viu? Isso, curte, compartilha, tudo isso aí. Tem direito. Vamos lá então para a análise do Alan Patrick. A gente pode perceber, cara, que a gente falou da dinâmica dele. Ele é um jogador que não tem velocidade como a característica do jogo dele, mas ele é um jogador extremamente dinâmico, Will. Porque dinâmica não é só velocidade. Exatamente. Dinâmica é você conseguir dar dinâmica de jogo com bola, conseguir se aproximar dos seus companheiros, flutuar no campo. O Alan Patrick faz isso de uma forma genial. E ele é aquele famoso que faz a bola correr. Faz a bola correr. Ele não tem a velocidade que você citou, mas ele consegue dar... E é impressionante como ele não faz força para jogar, tá? A gente vê aqui a qualidade dele para receber essa bola e rapidamente ele recebeu a bola direcionada para cá. Ele gira, mesmo marcado, já acha um passe. Mas ele já sabia o que ele ia fazer, né? Já sabia o que ele ia fazer. E aí ele acha um passe e acha essa dinâmica de jogo pro Internacional aqui. O Grêmio sofreu muito esse ano com o Alan Patrick, tá? Porque os jogadores não conseguem marcar o Alampa, né? E ele vem sempre dar esse suporte por trás. Aqui a gente vê mais uma jogada, cara, em que ele se aproxima do lado aqui, né? Tem o Bernabé, se não me engano, ou outro jogador tá passando aqui no fundo, tá junto com o Wesley, e ele se aproxima muito dos companheiros para ser esse terceiro homem, fazer esse triângulo e dar aquele toque fácil. E aqui nessa jogada, o marcador tá parado, com a base virada para ele, e ele facilmente recebe a bola e dá um toque no fundo, que vai deixar o companheiro dele em ótima condição para prosseguir na jogada. E era o Bernabé mesmo que estava na jogada ali, e aí já faz cruzamento, gol do Internacional. Isso potencializa muito o jogo do Internacional, porque assim, o Bernabé é um lateral que avança muito, tem muita qualidade no apoio e tá toda hora passando. Se você tiver um meia, um camisa 10, com essa competência e com essa qualidade do Alan Patrick, você vai potencializar o teu lateral toda hora. Tanto que a gente vê os números do Bernabé, gols, assistências, nem estamos falando do Bernabé. Por quê? Muito por conta também dessas pifadas e dessas bolas perfeitas do Alan Patrick. Potencializa o jogo. E é muito aquilo, né? Você tem um lateral que apoia bastante, mas se você não tem um cara que faz chegar essa bola, o lateral na terceira vez que ele subir, ele não sobe mais. O Bernabé, ele vai em todas, porque ele sabe que essa bola vai chegar. Ela chega, né? E do outro lado também é o Aguirre, que costuma também ter esse suporte ali. O Alan Patrick faz mas a bola chegar dos dois lados. É um pouco mais forte, né? De fato. E aí contra o Grêmio, mais uma característica que a gente vê do Alan Patrick é que ele consegue sustentar bem essa jogada. Ele é um jogador que, tudo bem, a força não destaca muito ele, mas ele protege muito bem a bola, ele esconde a bola muito bem. Jogador experiente também, cara. Rodado. E nessa jogada, por exemplo, ele está cercado por 3 jogadores, até 4 aqui se colocar o Bright White na jogada. Todo mundo imagina que ele vai dar um toque, alguma coisa, ele já esconde a bola, dá um giro. Cara, clareia o jogo pra ele, né? É a roleta russa do Zidane, né? Aquela pisadinha na bola ali espetacular. E aí ele faz tudo parecer muito fácil, aí só solta a bola pra trás pro Bernabé. É um toque de classe, tá? É um camisa 10 clássico. A gente vê aqui mais uma jogada. O Cuejar vem pra dar esse bote nele, ele só para o corpo, o Cuejar quase cai, né? Então ele segura essa bola, esconde essa bola e acaba facilitando ali com poucos toques para os seus companheiros continuarem na jogada. Mesmo um jogador muito forte, ele consegue sustentar, porque ele tem qualidade, experiência, né? Um jogador que tem essa competência, então ele não precisa ser forte. A gente tá falando, ele não é forte,
ele não é veloz e ele joga muita bola. Então, ainda mais no momento em que a gente não vê mais camisa 10. Esse camisa 10 clássico é muito difícil no futebol brasileiro, a gente tem poucos. E daí a gente vê esse destaque todo do Alan Patrick, é muito legal, é muito bonito. A gente tá fazendo vídeo hoje do Alan Patrick, cara, se a gente quiser fazer daqui a um ano, vai ter mais conteúdo, porque ele sempre tá produzindo mais coisas e tá se inovando, isso é muito legal. E a gente já tem que fazer uma decupagem aqui, já deixa de fora um monte de lance interessante, sabe? Não, Até porque a gente não pode usar muito da imagem aqui também, né? Que nos limita um pouco, mas a gente tem que selecionar entre vários lances dele, e assim, é um cardápio vasto do Alan Patrick, Exatamente. né? E aqui, assim, mais uma coisa que ele gosta de fazer. Ele é um cara que entra muito na área, ele pisa bastante na área, sempre faz gols ali entrando na área também, mas ele também consegue vir construir essa jogada, junto com o Fernando, junto com o Thiago Maia, ou o volante que seja ali, o Bruno Henrique, enfim. Qualquer jogador que esteja ali, ele consegue vir dar esse suporte, principalmente quando o Inter tá com dificuldade, porque ele é o cara criativo desse time. E aí, quando ele recebe a bola com a liberdade que estão dando aqui, meu amigo, levanta a cabeça, e aí, como a gente falou, é o Bernabé de um lado, nessa jogada aqui é o Aguirre mesmo, né? Enfim, qualquer jogador que estiver por ali, Wesley, Vitinho, qualquer um dos jogadores que estiverem ali atacando essa última linha, ele enxerga, faz essa bola chegar. Ela vai chegar. E a gente pode ver que o lançamento é perfeito. E aí a jogada fica fácil. Tudo bem, o companheiro acabou não conseguindo concluir com muita qualidade, mas a linha do adversário estava montada, ele recebe a bola em um toque, já deixa o companheiro... Ele achou um passe nas costas do lateral adversário. A consequência da jogada, a gente até entende que não deu certo, mas a competência de achar o jogador. A chifada foi perfeita, né? E aqui mais uma jogada que une um pouco dessas valências que a gente está falando. Ele recebe, ele levanta a cabeça, protege a bola, dá um drible no adversário e vai achar um passe espetacular. E aqui, mais um jogo contra o Grêmio. Falei que o Grêmio sofreu na mão do Alan Patrick esse ano. Cara, assim, o Vila Sante veio para dar esse bote, já ficou na saudade num drible, num toque ali. Assim, um drible muito inteligente ali. Ele foi com o corpo, praticamente. É um drible em progressão, né? Você clareando o campo para você. E você vê que quando ele dá esse drible, ele já fica com o campo inteiro para tentar achar daí o passe na esquerda, que tinha um jogador bem posicionado. E daí mais uma pifada, né? Mais uma pifada. Aí o Bernabé ficou... Mais uma vez o Bernabé, Fica feliz o Bernabé, fica né? feliz o Bernabé, né? O Bernabé deve estar vivendo um sonho, né? Jogar com o Alan Patrick deve ser uma coisa maravilhosa, né? E aí, aquela jogada que o Ener Valencia, inclusive, perde ali um gol que não poderia perder, né? E aqui, é claro, mais uma situação. Quando o Alan Patrick tem espaço, sem espaço ele já acha o espaço. Com espaço fica tudo muito fácil. Sim. Então, assim, tem uma avenida aqui para o Alan Patrick, ele já está vendo o Borré passar, fazer o ataque na linha do Juventude, e aí ele com um toque... O toque dele é sempre preciso, sempre para o jogador já chegar, com poucos toques, já conseguir finalizar essa jogada, né? E entre os zagueiros, né? A corrida do Borré também foi certa, mas ele conseguiu achar esse passe entre os zagueiros, tanto que o Borré só toca uma vez na bola, né? Ele só chega para finalizar, ele não precisa carregar. Se a gente puxar aqui, ó, na hora do passe, vamos solta um pouquinho. Essa bola vai entre. Perfeita. Isso. E daí não tem chance do corte do zagueiro, né? O goleiro até saiu meio estabanado ali, né? Aí facilitou história, um pouco, né? História. Mas enfim, a bola foi perfeita, o Borré acabou aproveitando bem a oportunidade. Aqui mais uma jogada, cara, e você vê o drible de corpo dele, tá? Vai pra lá, já voltou. Então, assim, ele gira no próprio eixo. E é sem velocidade, né? Não é aquela velocidade, é a dança, né? Que a gente fala, né? Isso. É um jogador que tem esse movimento clássico, né, cara? Essa malemolência. Enfim, o Alan Patrick é um cara muito bom no gestual, sabe? Ele se coloca em condições que fica tudo muito fácil, né? Ele vai pra lá, vai pra cá, quando viu já passou o adversário e aí ele já enxerga a brecha aqui na defesa do adversário e já dá um toque de 3 dedos com a parte externa do pé, um toque para o Ener Valencia, cara. Olha o gol, cara. Com perdão, é uma sacanagem. Uma sacanagem. Porque ele dá um giro no zagueiro sem velocidade, controlando só o próprio corpo, e daí uma pifada pro Valencia. Tudo bem, tem a movimentação certa do centroavante, mas ele consegue encontrar. Atacada de sinuca, outra coisa que potencializa, o Valencia, ele tem muito poder de atacar o espaço. O Valencia tem uma valência física, né, com perdão do trocadilho, que ele ataca muito bem o espaço, inclusive por isso que ele perde muito gol, porque ele sempre se coloca em situações... ele cria a própria chance, né? E da mesma forma que eu falei do Bernabé, acontece com o Valencia, porque o Alan Patrick tem essa capacidade de encontrar. E o Valencia é muito potencializado por isso. E aqui um lance que o Alan Patrick dá a dinâmica sem ter aquela velocidade toda. Porque ele vai flutuando, ele vai pra lá, vai pra cá, ele se aproxima muito dos companheiros. Ele é um cara muito inteligente, cara. Aqui o jogo contra o Bahia, né? Recente essa partida. Pela muito direita difícil. agora, né? Pela direita, então ele cai pelos dois lados, vai fazendo essa jogada mais uma vez. Deu o girinho ali, cara. Isso o girinho do Zidane. É muita técnica. O girinho do Zidane já abre no Aguirre e ele já se coloca de novo em condição para receber essa bola na frente, né? Então ele vai mapeando o espaço e vai fazendo essas tabelas. E aí a jogada vai fluindo naturalmente. Até que é um lance que acaba não dando, mas para exemplificar como ele consegue dar dinâmica sem ter velocidade. Isso aqui é espetacular, cara. Posicionamento, né? Você viu que ele toca e aproxima para jogar e abre espaço. Aqui a gente já vê ele outro setor do campo. A gente vê ele do lado direito, do lado esquerdo. Ele é um jogador completo, né? Completo. E aqui, mais uma vez, ele se aproximando da origem da jogada, aqui na linha defensiva, para fazer o quê?
Quando ele tem um pouco de espaço, a gente já viu que ele tem uma boa batida na bola, uma boa bola longa. E aqui é o lance daquela expulsão contra o Cruzeiro, bem polêmica até. E ele, com um toque, ele recebe a bola, fica 2 segundos com a bola, já lança o Wesley ali, em total condição, já ataca a última linha do Cruzeiro. Então, assim, com muita facilidade ele acha esses espaços. E é passe pelo chão, é passe longo. E ele estava longe nessa bola, Tava longe. Ele estava A bola difícil. na parte do campo defensiva, em teoria. E aqui mais uma jogada contra o Cruzeiro, a gente vê como ele vai se aproximando dos companheiros, vai jogando essa bola curtinha e, de repente, ele acelera a jogada. Ele acha um espaço, acha um passe, e aí ele ataca o espaço. A jogada vai fluindo, os companheiros vão movimentando. Ele mesmo vai finalizar a jogada, dá um drible, chuta. Cara, é muita qualidade, sabe? Para finalizar a jogada também. E aqui é mais uma daquelas jogadas que, com um toque genial, ele clareia a jogada completa. Aqui ele dá um toque de calcanhar que mata a defesa do Cruzeiro, né? E aí o Internacional acaba fazendo mais um gol. É engraçado porque não contou com uma assistência, não contou com um gol dele, mas ele clareou completamente essa jogada. Ele foi a virada de chave na jogada, né? Exatamente. Apesar de não ter contado nem assistência, de fato não ter feito engraçado. gol. Daí não fica nos números. Não fica nos números. Mas é nossa tarefa, nosso dever analisar isso aqui. Exatamente. E para finalizar, falar um pouco da bola parada dele, né? Como eu falei, ele teve agora até... A gente está trazendo esse Visão para jogo hoje porque ele também deu 3 assistências contra o Juventude. Eu falei, cara, esse é o momento da gente falar do Alan Patrick, né? Ele, no Grenal... Não só no Grenal, né? Mas todos os jogos, ele é um cara que bate bem na bola. Então ele bate escanteio do lado direito, bate escanteio do lado esquerdo, ele muda a batida. Quando ele bate com a perna fechada, né? Do lado esquerdo, ele costuma bater, geralmente, a bola mais fechada. Aqui ele bate um pouco mais aberto, mas assim, em condição pro Fernando, que faz o gol do primeiro Grenal do ano, né? Aquele empate. Assim, é uma bola perfeita, cara. Vai de encontro ao jogador, né? Aqui é uma falta direta, então ele também tem essa... Perdão, essa condição de bater essa falta direta, né? Mais uma bola parada, o Internacional foi muito bem na bola parada, nos jogos contra o Grêmio principalmente. E aqui, para finalizar, uma falta que ele bate direto pro gol, mostrando que ele também tem qualidade para bater essa falta diretamente ao gol, né? Golaço. Mas a gente percebe que o Inter utiliza muito essa bola parada. Não tô falando nem as faltas cobradas direto. Jogo contra o Juventude, 3 assistências, 3 gols de escanteios. A gente viu gols do Fernando. O Inter utiliza muito isso porque ele tem uma batida boa e daí você vai ter bons cabeceadores. Então é uma arma muito forte do Inter. É um Inter que sempre está pressionando, então sempre gera escanteio, gera falta próxima da área. Então é mais uma coisa interessante que agrega muito isso. E você vê como o Alan Patrick é um cara influente, né? Ele influencia em todos os aspectos do jogo. Consegue construir descendo para a linha de zagueiros, consegue ser um jogador de pisar na área, de fazer esse toque refinado, perdão, ali na frente. Consegue finalizar bem no gol, tem uma boa bola parada. E aqui os números dele também não mentem, né, Will? Explicam ainda mais isso. Ele tem 16 jogos, 9 gols, 7 assistências. 16 para 16. 16 para 16. Tudo bem, ele fez 6 gols de pênalti. Mas assim, ele tem o mérito de fazer o gol de pênalti. Ele não perde pênalti, cara. Outra coisa que eu queria tocar. Tudo bem, é só gol de pênalti. Gol de pênalti é fácil. 100% de aproveitamento, acho que é isso que ele tem esse ano. Não é bem assim. Assistências também. São números que mostram como ele é decisivo, como ele é influente. E parece tudo muito fácil, cara, quando você vê o Alan Patrick jogar. Como eu falei, ele não é um cara que demonstra assim, uma velocidade, mas ele consegue driblar os adversários com uma facilidade, com um gesto corporal ali muito interessante. Finalizações 29, finalizações no alvo 21, tem 72% de conversão aí na finalização, né, de acerto na finalização. Bate muito bem na bola, é um cara que finaliza com muita qualidade. Passes decisivos 50, eu passei aqui finalizações para marcar. Ele precisa de 3 finalizações para marcar um gol, cara. Assim, é bastante coisa, bem significativo. Passes decisivos 50. Então, pô, ele tem aqui 3 para 4 aí, passes decisivos. Ele cria por partida, Por partida, né? Você que é muito melhor que eu em matemática sabe dizer melhor, mas 3 e 4 aí ele vai ter por jogo aí dá 3. De passes decisivos. 16 vezes 3 dá 48. Então, maravilha, essa é uma matemática aqui, William Morris. Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Não é pra qualquer um. Grandes chances criadas, 8. Então, assim, é um cara muito influente, um cara que tem números muito bons. E pra fechar, a gente tem um mapa de calor do Alan Patrick também, pra mostrar de fato como ele cai pela esquerda, cai pela direita, vem buscar a bola na origem. Então, assim... Isso dificulta muito também os adversários, né? Como é que você monta um sistema de marcação para marcar um Alan Patrick se ele movimenta o campo inteiro? Aí, você vai fazer uma marcação individual, daí você vai perder um jogador para ficar o jogo inteiro atrás do Alan Patrick. Então ele dificulta muito a estratégia do time que vai jogar contra ele. Você tem que praticamente tirar um jogador teu para ficar o jogo inteiro em cima dele. Mas daí você prejudica o teu próprio time. Mas enfim, o Alan Patrick é um cara que está fazendo uma temporada de muito destaque. Não à toa a gente está trazendo aqui a visão para jogo dele. É um jogador que está numa constância muito boa, um jogador muito influente. Dos meias, ele é, sem dúvida, top 3 aí do futebol brasileiro. Visão para jogo que a gente fez aqui muito merecido. Muito merecido. Esse aqui estava merecendo, né? E que nem eu falei, talvez tenha que fazer outro daqui a algum tempo, porque ele tá... Se continuar dessa toada aí, nessa pegada aí, a gente vai ter que fazer um para atualizar os lances aí, essa análise do Alan Patrick. Batido o martelo sobre o Alan Patrick. Batido o martelo, um jogadoraço, assim, dá gosto de ver esse cara jogar. Boa.
E tem que falar pro torcedor do Internacional se inscrever no canal, tá? Isso. Se inscrever no canal, pedir os conteúdos do Inter aqui que a gente traz pra vocês também, com todo carinho. Vou reforçar agora. Então. Boa, vai lá. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Prometrics, Centro de Inteligência do Futebol. E você que é torcedor do Inter, que gosta do Alan Patrick, que quer ver mais conteúdos como esse, de todos os jogadores do Inter, Fernando, Bernabé, acho que o Bernabé a gente até já fez vídeo, comenta aqui, divulga nosso trabalho, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente, se inscreve no canal. E é isso, te espero até o próximo vídeo. Tamo junto!